A partir do momento que tomamos a decisão de vender comida dentro do iFood, precisamos passar por uma etapa muito importante: o conhecimento sobre a plataforma. E é aí que muitas pessoas acabam esbarrando nas suas primeiras dificuldades. Porque o iFood não é simplesmente uma plataforma de venda de comida, embora essa seja a sua principal funcionalidade. O iFood vende comida através de coleta de dados. Nós acreditamos que os produtos que são comprados e consumidos por nós lá dentro, se tratando de um usuário do aplicativo, são produtos que são escolhidos por nossa livre e espontânea vontade. Mas na verdade não é assim que funciona. Todos os nossos dados são coletados a partir do momento que nós baixamos o aplicativo. A primeira coleta de dados que é feita é exatamente o nosso nome e o nosso endereço. A partir desse momento, essa inteligência artificial faz a separação dos primeiros dados, e os primeiros dados mais importantes para ela nesse momento é exatamente a nossa localização. Mas a nossa localização e o nosso nome não é o suficiente para que essa inteligência artificial possa fazer essa sugestão dos produtos que mais têm a ver com a nossa personalidade. E é assim que funciona o jogo do iFood, pelo menos é assim que ela começa. E é por isso que não é uma tarefa tão fácil vender dentro do iFood. Por isso que não é somente colocar os nossos produtos lá dentro para que eles possam ser vendidos. Porque essa inteligência artificial coleta os dados dos nossos clientes e também de nós que somos os produtores de todos esses pratos, doces, enfim, toda essa variedade de comida e refeição que é oferecida lá dentro. Então, existe uma união entre os dados do cliente e os dados dos restaurantes parceiros que trabalham lá dentro. Como que o iFood faz isso? Através de um algoritmo, que é uma inteligência artificial que analisa o comportamento dos usuários dentro do aplicativo para oferecer recomendações mais precisas e personalizadas. Entendendo isso, nós conseguimos estar um passo à frente. Por quê? Porque nossa missão dentro do aplicativo não é vender comida para todos, não é brigar com os nossos concorrentes, mas entender quais foram os dados que já foram coletados por essa inteligência artificial para ajustar esses dados aos nossos produtos e assim conseguir ter essa ferramenta ao nosso favor, facilitando o nosso trabalho lá dentro, reduzindo o nosso gasto energético, reduzindo o tempo em que nós levaremos para encontrar os resultados. Portanto, a nossa missão dentro do iFood não é encontrar o cliente perfeito, mas encontrar o cliente que o iFood já segmentou através dessa coleta de dados. Tudo bem? Vamos seguindo. Como que é feita essa coleta de dados? Primeiro, nós já entendemos que ele faz essa coleta de dados. A primeira delas é exatamente o endereço e o nome do cliente. A partir disso, ele começa a fazer coletas de interesses. Esses interesses eles são coletados com perguntas sutis. E esses interesses eles são dados a partir do momento em que você baixa esse aplicativo. Qual tipo de comida você prefere, o que você gosta mais, no horário do almoço, no horário do jantar. Mas esses interesses não são feitos através de um questionário. Esses interesses são segmentados, esses dados são coletados através dos seus critérios de navegação dentro da plataforma. O estilo de compra conta muito lá dentro como uma coleta de dados. Estilo de navegação, os horários de compra, comportamentos de gastos, produtos mais comprados e critérios de escolha. Esses são apenas uns dos dados que essa inteligência artificial coleta para entender quem é o seu verdadeiro cliente e o que esse cliente gosta. E a partir dessa coleta de dados que ele começa a fazer a distribuição dos produtos que possam ser segmentados a ele porque tem mais a ver com o seu interesse. Portanto, ressalto mais uma vez, a nossa missão dentro do iFood não é com os nossos concorrentes e nem com a procura do produto ideal, mas sim com a procura do cliente que já foi segmentado através dessa coleta de dados que já foi feita pela plataforma. Portanto, o algoritmo é um excelente parceiro nosso, ok? O algoritmo é o nosso inimigo ou é o nosso amigo? O algoritmo é o nosso melhor amigo, afinal de contas ele já fez todo o trabalho por nós. Todo aquele trabalho de
pesquisa de mercado que uma empresa precisa fazer ao ser aberta, todo aquele trabalho de comportamento de gastos que normalmente nós precisamos fazer ao abrir uma empresa, saber se aquele público tem um comportamento de gastos mais elevados ou gastos mais baixos, tudo isso o aplicativo já fez por nós. Então, ele na verdade é o nosso melhor amigo. Ele já fez todo esse trabalho antes mesmo de que nós fizéssemos o nosso cadastro dentro da plataforma. Portanto, o algoritmo é o nosso melhor amigo, nós não devemos temê-lo, ok? Como contar com o algoritmo? Entendendo principalmente as sugestões dentro do app do cliente e usando isso para escolher nosso público-alvo. Use o algoritmo e escolha para quem vender. Eu sei que muitos de nós temos um sonho de colocar um projeto no ar, porque nós temos aptidão para fazer determinado prato, nós temos ali como podemos dizer, uma prática que já veio da nossa infância, da nossa adolescência, aprendemos algumas coisas com os nossos avós, com os nossos pais, então nos tornamos especialistas na produção de algum prato, independente de qual seja. Então nós decidimos que nós vamos entrar dentro do iFood para poder vender e vender muito, porque aquele prato é maravilhoso. Mas aí a gente se dá de frente com uma grande dificuldade. Esse comportamento ainda não foi aprovado e nem validado dentro da plataforma. E é por isso que alguns produtos eles acabam sofrendo uma dificuldade tremenda para conseguir ter essa segmentação de interesse com o cliente, porque eles ainda não foram validados pela inteligência artificial. E as pessoas elas já não compram mais os produtos através de buscas orgânicas. Antigamente nós chegávamos em casa do trabalho, cansado, com fome, íamos até a geladeira, buscávamos um imã de uma pizzaria ou de alguma lanchonete e nós ligávamos e esperávamos por 1 hora e depois disso o produto chegava, a gente pagava no dinheiro ou no cartão, comia e pronto, estava tudo resolvido. Esse era o nosso verdadeiro poder de escolha. As inteligências artificiais acabaram tirando isso de nós, de uma maneira sucinta, pequena e nos automatizando. Essa é a era da inteligência artificial. E foi isso que aconteceu com o iFood e vai seguir acontecendo com as outras plataformas que estão chegando. Os nossos produtos, eles não são mais buscados de maneira orgânica pelas pessoas. São os próprios aplicativos, as próprias inteligências artificiais que sugerem aquilo baseado nessa coleta de dados. E isso realmente é uma coisa que assusta, mas bem-vindos a 2025. Bem-vindos à era da tecnologia. É assim que o jogo funciona. Então por isso que às vezes a gente acaba tendo uma frustração muito grande, porque o nosso produto, mesmo que seja muito bom, ou mesmo que o preço seja muito atraente, ele ainda não foi um produto validado dentro da plataforma, e por isso a plataforma traz um incentivo muito pequeno para poder sugerir esses nossos produtos para as outras pessoas. Existem produtos que já são validados, e eu vou deixar que você mesmo faça esse questionamento. Quais produtos já foram validados e quais ainda não foram tão validados assim? Porque é muito arriscado falar isso para vocês. Talvez seria um banho de água fria, mas isso é um fator que ele é relevante ou irrelevante de acordo com a região em que você está. Eu estou no sul do Brasil. Produtos validados aqui, com certeza, são produtos que não são validados no norte do Brasil. Eu estou no sul, mas eu sou do norte do Brasil. E assim é lá do mesmo jeito. Coisas que são consumidas lá com muita potência são super rejeitadas aqui. Então os produtos que são validados, eles são de acordo com a sua região. É muito arriscado falar o que você deve e o que você não deve vender dentro do iFood. Considere o fator da sua região, mas considere também o que já foi validado dentro da plataforma, para que você não corra tantos riscos e você não leve tanto tempo para conseguir engatar o seu negócio lá dentro, ok? Como entrar nas listas? As listas do iFood são mais uma das ferramentas onde o aplicativo sugere os produtos para esses clientes que já tiveram os seus dados coletados. Os dados foram coletados a partir do momento que ele fez a primeira compra. Se a primeira compra dele foi no horário da tarde, com uma refeição específica, por exemplo, um açaí, então esse cliente já vai ter
uma segmentação de interesse muito grande voltada no período da tarde para isso. Mas o aplicativo vai fazer outras segmentações em outros horários que esse cliente acessar o aplicativo. Se for um cliente que só acessa no período da tarde, ele é mais um cliente que pode se tornar um potencial cliente seu também, desde que você ajuste os seus produtos ao interesse desse cliente, contando com as ferramentas que a plataforma já te dá através dessas coletas de dados. A elegibilidade é o primeiro fator para você entrar dentro de uma lista. Se uma lista se chama 30% off, ou seja, 30% de desconto, você só vai conseguir acessar essa lista se você tiver um produto de 30% de desconto. Se houver uma lista de pratos até R$30, você só vai se tornar elegível se você tiver um prato de R$30. Se for entrega grátis, a mesma coisa. Se for entrega rápida até 30 minutos, a mesma coisa. Portanto, para você poder ter acesso a essas listas, você precisa verificar quais são os critérios de elegibilidade. Se tornando elegível para essa lista já é uma forma de conseguir entrar dentro delas? Absolutamente não. O iFood vai analisar outros critérios agora através de uma outra coleta de dados, que ela não vai ser uma coleta de dados específica do cliente, mas uma coleta de dados da loja. Se essa loja tem tempo de entrega, tem muitas reclamações das suas entregas, mas quer entrar dentro de uma lista de entrega rápida, ela vai passar por uma avaliação e uma análise mais longa e ela vai precisar melhorar essa performance no tempo de entrega dela para poder fazer parte de uma lista de entrega mais rápida. Se essa loja possui avaliações não tão boas assim, o iFood também vai usar esse critério para poder colocar essa loja dentro dessa lista ou não, e assim para todas as demais listas, tudo bem? Então, não basta que você se torne elegível, é preciso que o seu desempenho esteja favorável a você na hora que essa inteligência artificial for analisar a sua tentativa de se tornar elegível e de se incluir dentro dessa lista, tudo bem? Indexação de produtos. O que é indexar um produto? É utilizar as preferências de buscas e ajustá-las aos seus produtos. Como que eu posso utilizar uma preferência de busca para ajustar ao meu produto? Se nós compreendemos que a plataforma ela coleta os dados e os comportamentos dos clientes, entendendo quais são as suas preferências de consumo através das suas buscas, os valores em que esses clientes compram mais. Por exemplo, um cliente específico ele tem um comportamento onde ele compra pratos com muita rapidez através de cliques e pedidos e conclusões de pedidos muito rápidas quando esses pratos eles custam até R$45. O algoritmo vai fazer uma análise e vai perceber que quando esse cliente visita alguma loja e esse produto está acima de R$75, por exemplo, e esse cliente passa mais tempo decidindo, coloca na sacola e de repente sai da loja sem concluir o pedido, o algoritmo analisa que esse cliente possui um comportamento onde ele não está apto, digamos assim, ou elegível também a lojas com produtos mais caros. Portanto, quando você for vender dentro do iFood, você precisa escolher os seus clientes. E você escolhe os seus clientes através dessas listas. O iFood está dando uma ferramenta não só para o cliente, mas uma ferramenta para os lojistas, para que eles consigam encontrar o cliente que desejam através dessas listas. E ele faz essa segmentação através, mais uma vez, dessa análise de dados. Esse é o algoritmo. Afinal de contas, quem é que manda nesse jogo de verdade? É o algoritmo ou é a minha loja, o meu produto e os meus preços? Quem manda nesse jogo é o cliente. O algoritmo apenas pega os interesses principais desses clientes e linka com as lojas que conseguem atender esses interesses. Só que os interesses eles não são somente o seu produto e os seus preços, e sim a experiência que o cliente deseja. Se o cliente deseja uma experiência de entrega rápida e você não oferece, você perde incentivo. Se o cliente deseja uma experiência de produtos mais populares e você não oferece, você perde esse incentivo. Se o cliente deseja uma experiência completa e perfeita e você recebe avaliações negativas recorrentes, então você deixa de receber esses incentivos. No final das contas, quem manda no jogo é o cliente. O algoritmo só é o responsável por conectar interesses com produtores que consigam atender esses interesses. Esse é o game. Bem-vindo ao jogo.